E nós teremos, na sequência, eu convido para vir aqui ao palco para ministrar a sua palestra, a Caroline Silveira, da Bemol. Por favor, tenha bondade, venha para cá, Caroline. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Caroline Silveira. Eu sou engenheira eletricista na Bemol hoje. A Bemol, para quem não conhece, ou que a maioria do pessoal hoje que está aqui vem de fora, a Bemol é a maior empresa de varejo da região norte. A gente atua no mercado há 78 anos, né? E agora a gente está atuando também com a Bemol Digital, que é o segmento de uma forma tecnológica e digital da Bemol. Que, aliás, toda empresa não sobrevive mais só no físico, né? Isso a gente conseguiu ver nesse último ano. Então, a gente trouxe aqui hoje, né, um case da Bemol Digital, que é a Bemol Solar, junto com a empresa nossa, que é a Bemol. Mas antes eu vou dar só um pouquinho uma revisão, né, já que o foco hoje são opções de geração de energia com fontes limpas e renováveis aqui na região norte. Eu vou dar só um parênteses um pouquinho para abrir e explicar um pouco sobre a situação daqui, né? Então, sobre a região norte, né? Ontem quem teve a chance de participar do último bate-papo, ontem no final da tarde, cheguei a comentar que aqui no Amazonas a gente tem 95 sistemas isolados. Então, na região norte, a gente tem 209 sistemas isolados, sendo 7 estados principais. Então, no Amazonas, a gente tem 95, a gente tem em Rondônia 22, no Pará 19, no Acre 7, em Roraima 65 e no Amapá 1. Esses sistemas isolados hoje são as famosas termoelétricas. Então, são esses sistemas que estão hoje, no caso, ao redor ou ao olhar das nossas concessionárias, tá bom? Então, geralmente, essas usinas termoelétricas elas são a gás natural. 94,6% desses sistemas isolados são a diesel, e a gente tem uma termoelétrica de biomassa, que fica com a Amazonas Energia, inclusive. Tá bom? Então, a gente consegue ver que a maior demanda de energia hoje vem do diesel, ainda. Isso nos sistemas isolados. Ainda temos as comunidades, inclusive as que foram apresentadas nos dois primeiros projetos, que essas comunidades são as difíceis de serem mapeadas. A gente realmente não tem acesso a nenhuma energia, tanto que o prioritário são os sistemas de geração com energia solar. Aí eu passando errado de novo. Já. Então, o que ocasiona a nossa região ser, no caso, tão popular com o número de sistemas isolados? Hoje a gente tem uma baixa densidade demográfica e a diversidade do povoamento daqui. Então, a gente sabe que a gente tem uma área, uma extensão territorial enorme. Entendeu? Então, a maior parte dessa extensão territorial não tem um acesso à energia que nem a gente tem aqui na cidade. E muito menos tem um acesso à energia como as termoelétricas, né? Então, em decorrência disso, grande parte de vilarejos e moradias são zero acesso à energia. Inclusive, a própria Bemol tem acesso aos interiores. E quando a gente costuma fazer, né, no caso a Ronda e a visita aos interiores, a gente costuma fazer visitas às comunidades, que geralmente, como é que são povoadas essas comunidades? 5, 10, 15 pessoas, às vezes, no caminho desses interiores, se juntam e criam as comunidades, o que a gente chama hoje de comunidades isoladas. Povoadas por 5, 10, 15 pessoas. Então, são pequenos grupos de pessoas que se reúnem, vivem ali, no caso, do seu próprio negócio, da sua própria estratégia. Açaí, a gente visitou uma que, no caso, cresce, tira a própria renda da criação de alface, entendeu? E todas essas comunidades, pequenas comunidades, elas caminham um percurso muito grande até um local que tem energia para poder conseguir evoluir o seu negócio, ou então, realmente, elas sofrem com aquela falta. Entendeu? Então, hoje, a realidade é um pouco diferente e, no caso, precária. Então, por que a gente procura sempre investir em fontes renováveis ou em outras fontes de energia que não sejam a geração a diesel? Porque a gente consegue desenvolver a região isolada e reduzir esse uso, que hoje é extremamente caro, entendeu? Principalmente nos interiores. A gente consegue ter um melhor aproveitamento de resíduo e matéria-prima gerada aqui na região. Querendo ou não, a nossa região é extremamente popular por os resíduos de biomassa e também pela, no caso, energia solar. E a gente tem um melhor acompanhamento da energia nos interiores. Hoje a gente consegue ter um mapeamento e um rastreio melhor. Então, tem muita comunidade que a gente não faz ideia de que existe hoje, entendeu? Porque isso é como a gente tem.
Então, aproveitando um pouco dessas fontes de energias renováveis, eu trouxe aqui, né, no caso, as principais fontes que a gente costuma utilizar aqui na região. Então, a gente desenvolveu um estudo. Quais são as fontes que a gente consegue olhar com um pouco mais de carinho e dar um pouco mais de atenção, né? Então, a gente tem resíduos naturais, hoje a gente tem a biomassa. A gente tem a solar, que é extremamente popular hoje, principalmente aqui na região. A gente tem energia através de óleos vegetais, como eu mostrei para vocês. A gente tem uma termoelétrica, a biomassa, que fica responsável pela Amazonas Energia. E a gente tem, no caso, geração de energia com resíduos orgânicos, que a gente também pode separar ou nomear como a biomassa. Aproveitando e pegando um pouquinho o gancho para falar da energia solar aqui, eu queria trazer um pouco sobre o crescimento e o impacto já voltado aqui para a cidade, ou acaso aqui para a nossa região mais popular. Entendeu? Então, se a gente conseguir olhar, eu acho que é porque está não sei se está um pouquinho claro para mim, mas eu consigo ver melhor daqui. Então, em 2015, a gente tinha um número de conexões de sistemas de geração distribuída por ano. Né? A partir de 2015, a gente começou a fazer esse rastreio. Tem no site da ANEEL. Então, a gente tinha 2 conexões de geração distribuídas aqui na região, né? No caso, que estavam no mapa da Amazonas Energia. Quando foi em 2021, a gente começou a ter 950 conexões de sistema de geração distribuída. Isso até o momento. Tá bom? Então, a gente cresceu aí de 2015 até 2021, no caso, bastante, né? Olhando um pouquinho para esse gráfico. E agora, se tratando, a gente faz acompanhamento dos gráficos junto com a AB Solar e tudo o acompanhamento melhor com as associações. A gente cresceu de janeiro até setembro 14,6 megawatts. Isso porque a gente ainda tem um potencial muito grande a ser explorado aqui dentro com energia solar. Tá bom? Então, se a gente olhar um pouco para as unidades consumidoras, a gente tinha em janeiro, né, 589, e agora em setembro a gente tem 2.440. Só pedir perdão, que era janeiro de 2020, tá bom? Então, de janeiro de 2020 até setembro de 2021, a gente deu o salto de 589 unidades consumidoras com 2.440. Então, em meio ao cenário de pandemia, que todo mundo aqui acho que pensou que fosse, no caso, ficou preocupado, todo mundo que trabalha no setor, ficou um pouco preocupado com o setor de pandemia em relação à solar. Isso no início, na verdade, da pandemia, pelo menos aqui a gente foi preocupante devido ao valor. A gente cresceu um absurdo com relação ao mercado de energia solar. Entendeu? Então, no início que começou a época da pandemia, a maior preocupação foi, no caso, relacionada aos valores. E a visão que a gente teve ao passar dos meses foi outra totalmente contrária. Entendeu? Então, aqui a gente cresceu bastante em um ano de 2020 até setembro de 2021. Então, se eu fosse explicar um pouquinho para vocês sobre a evolução do mercado aqui, tá bom? Então, a gente sabe que todo consumidor tem o direito de gerar a sua própria energia. A gente tira da nossa própria resolução, né? Então, fontes de energias renováveis que são incentivadas para uso hoje, a gente tem a solar, a biomassa e a eólica, sempre destacando aqui o que, apesar do valor, tem maior acesso, ou mais fácil acesso, é a solar, tá bom? E toda energia gerada, ela pode ser injetada na rede e compensada na fatura por meio dos créditos, que hoje a gente conhece o sistema de compensação, tá bom? E, utilizando da nossa resolução e utilizando hoje desse direito da geração compartilhada, do sistema de compensação, a gente consegue olhar justamente para autoconsumo remoto, para múltiplas unidades de consumidores e para outros modelos de negócio. Então, pensando assim, como é que a gente consegue, então, adaptar o que a gente tem hoje no mercado, o que a gente tem hoje dentro das resoluções, o que a gente tem hoje com o sistema de compensação, para a atual realidade e necessidade, entendeu? Então, qual foi, no caso, a visão que a gente teve dentro da Bemol? Então, com a forma de investimentos, as grandes empresas notaram um público grande com restrição de acesso à geração de energia solar e juntaram com as necessidades atuais. Agora, com a mudança do quilowatt-hora, no caso, em outros estados, porque aqui a gente só teve alteração de bandeira, a gente não teve reajuste mesmo tarifário. A gente vai ter agora o que acontece também em outubro, né? Mas, anterior a isso, a gente só teve mudança de valor de bandeira. Então, o que acontece com outros estados? No início, a gente era o segundo estado com maior quilowatt-hora do Brasil, entendeu? O Amazonas, né, no caso. Agora, a última vez que a gente observou, a gente estava em quinto. Então, juntou o quê? O valor
da energia da concessionária que estava encarecendo, com a necessidade das pessoas de geração de energia, né? E, no caso, o quanto a energia solar em si estava se expandindo dentro do mercado, tá bom? E investiram em modelos de negócio, levando economia e praticidade aos consumidores, que hoje são os nossos clientes. Então, daí surgiu o nosso case de negócio, que é a Bemol Solar, tá bom? Esse é o nosso produto digital, que hoje a gente consegue levar energia às pessoas que, aquele nicho, aquele público, né, na verdade, que não tem fácil acesso à energia solar, tá bom? Que não tem área para instalação, que não tem condições de financiamento, e que não, ou realmente pretende ter uma visão diferente de investimento em energia solar. Então, a gente conseguiu unificar isso de uma forma de produto, e aproveitando, no caso, a expansão de mercado na época. Então, a gente criou a Bemol Solar como um produto digital. Eu acho que hoje vocês devem conhecer o Banco Inter, também faz isso. A gente tem a Enercred, que também faz, no caso, markets parecidos. Então, como é que funciona? A gente faz o cadastro e simulações, todas são feitas no meio digital. A gente estava passando por uma situação em que o meio digital foi, no caso, imposto a nós, né? Então, assim, a empresa, a vivência, tudo. Então, a gente começou a tirar um pouco o olhar da empresa de 78 anos, que estava uma empresa de varejo, que estava no mercado há 78 anos, que está acostumada a olhar as coisas com o mundo físico. A gente conseguiu, né, na verdade, nesse último ano, olhar um pouco com as coisas na forma digital e evoluir junto com elas. Então, dentro dela, a gente criou esse produto digital. Todo o processo e comunicação é online, tá bom? Então, tudo é feito através da própria Bemol Solar, tá bom? Os créditos são gerados pelas nossas placas, que são alugadas, e eles são, no caso, depositados dentro da fatura do nosso cliente, tá bom? E, mensalmente, ele recebe um reporte, e a gente aproveita para falar, olha, suas placas geraram isso de energia, te geraram isso de economia, a sua usina gerou esse mês isso de energia, entendeu? A gente manda os dados de sustentabilidade. Então, tudo isso a gente consegue fazer em comunicação com o cliente. Essa é a Bemol Solar, né, no caso, a primeira usina da Bemol Solar. Hoje, a Bemol possui 3 usinas. Ui, tempo esgotado. Só finalizando, esse é o último. Hoje, a Bemol possui 3 usinas, tá bom? A gente tem 10.062 módulos fotovoltaicos instalados. E as 3 usinas, hoje, é o maior investimento da região norte. A gente tem, no caso, 5,3 gigawatts-horas gerados ao ano, tá bom? Com as nossas 3 usinas. Aí, a primeira cooperativa de energia também, junto à Amazonas Energia. Aí, aqui a quantidade de clientes. E a outra usina. Obrigada.